Bom, como eu falei, né? Então, vamos lá. Também, Evelyn, não, a gente organiza isso aí, podem ficar tranquilas, tá? Então, eu vou colocar no grupo e especificar vocês duas. Ó, o que acontece? Frequência cardíaca média. Então, por exemplo, no bebezinho, né, que acabou de nascer, recém-nascido, lactente, ainda está naquela fase de amamentação e tudo mais, ele terá, em média, de 100 a 120 batimentos cardíacos por minuto. Então, nós vamos pegar lá o nosso estetoscópio, auscultar e contar durante 1 minuto quantos batimentos tem. Vamos estar com o nosso reloginho ali do lado e vamos. 1, 2, 3, 4. Tem que dar essa média de 100 a 120 batimentos por minuto. Se a criança já for maior, naquela idade pré-escolar, 4, 5, 6 anos até estourando, isso já vai diminuindo. Então, os batimentos cardíacos já ficam em torno de 85 a 115 batimentos cardíacos. Quando ele passa para a fase escolar, de 6 anos para cima, até mais ou menos a sua adolescência, o batimento cardíaco já vai se estabilizando e permanecendo naquele que é a média do adulto, de 65 a 100 batimentos por minuto. E o adolescente também já é considerado quase que os batimentos cardíacos no ritmo do adulto, tá bom? Como que a gente vai fazer? Como eu disse para vocês, mas vai ter a prática. O estetoscópio, ele vai ficar posicionado sobre o tórax durante o quê? 1 minuto completo. Se a nossa avaliação são batimentos por minuto, a gente tem que contar quantas vezes ele bate dentro desse tempo específico, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente considera como bradicardia ou taquicardia? A frequência cardíaca, ela pode ser lenta, ser diminuída em relação ao normal, a gente chama de bradicardia. Então, é uma frequência cardíaca abaixo do que a gente considera normal. Ou ela pode se apresentar como uma taquicardia, que é o aumento da frequência de batimentos por minuto além do considerado normal, tá? Então, vamos lá. Até 1 ano, menos que 80 batimentos por minuto, a gente pode avaliar e colocar na fichinha que essa criança apresenta uma bradicardia. Já se eu auscultei, deu mais que 180 batimentos por minuto, ela pode ser considerada uma criança que apresenta uma taquicardia. Já de 1 a 8 anos, a bradicardia também permanece menor que 80 batimentos por minuto. Já a taquicardia já se apresenta maior que 140 batimentos por minuto, ela já é considerada como uma criança com taquicardia. E acima de 8 anos, menos que 60 batimentos cardíacos ou mais de 120, a gente já pode classificar em bradicardia ou taquicardia, tá bom? Pressão arterial. Lembra que eu falei para vocês sobre a pressão arterial? Nós não temos o hábito realmente de aferir a pressão. Geralmente, a pressão só fica mais fácil de ser detectada na criança e torna-se um hábito a partir dos 4 anos de idade. Essa é a média que os cardiologistas acabam falando. A não ser que, se a criança já nasce com alguma disfunção, que já a gente consiga detectar inicialmente que ela está tendo uma variação de pressão, a gente ó, gente, tem áudio aberto aí, ó. A gente já vai fazer o acompanhamento da pressão dessa criança antes mesmo dos 4 anos, tá? E o que acontece? A gente tem que selecionar principalmente o manguito adequado, porque a gente tem que ter um aparelho específico para crianças abaixo de 4 anos. Porque o bracinho é menor, a pressão é maior, é mais difícil de aferir.
E outra dificuldade que a gente tem também em aferir a pressão da criança é o quê? Ela não para quieta. Eu não sei vocês, eu não sei se foi na sala de vocês, ou se vocês já fizeram essa aula com a Wanda, a dificuldade que muitas pessoas têm de treinar o ouvido e escutar, né, os batimentos cardíacos, a sístole e a diástole, que a gente consegue detectar onde está no ponteiro ali para saber em que número, em que graduação que está a pressão, tá? Então, geralmente, a criança não fica quieta, ela não coopera, vocês todos provavelmente já aferiram pressão, sabe que o manguito, quando ele está inflando, ele causa um desconforto no braço, a criança não entende, não tolera aquele desconforto, aí ela não para. Essa é uma das nossas maiores dificuldades para conseguir aferir a pressão da criança. Mas nós temos uma tabelinha aqui e a gente consegue identificar, tá? Então, a pressão, por exemplo, do lactente, do bebezinho até 6 meses, a sistólica, que a gente chama, que é o primeiro batimento cardíaco, seria a pressão alta, né? Ela fica em torno de 98 a 104, já a diastólica fica em 53 a 58, que é a pressão baixa, né? Falando assim, de forma leiga, não é assim que a gente especifica lá, mas vocês vão aprender com a Wanda a nomenclatura. Então, a primeiro batimento que a gente escuta quando afere a pressão é a sistólica, e elas têm que estar entre 98 e 104, né? Que seria entre 10 e 9, que a gente chama, e a diastólica entre 53 e 58. Então, daria uma média aí de 10 por 5, uma pressão 10 por 5. Já em crianças de até 2 anos, já é uma pressão que vai quase se igualando à nossa de consideração normal do adulto. Então, é de 110, 10 de 11, mais ou menos ali, por 7. Na idade escolar, já é de 11, né? 12, quase chegando no 12 ali, por 7, por 8. E o adolescente entra na faixa normal, que é 120 por 80, ou 12 por 8, que a gente considera no adulto uma pressão normal, tá? Avaliamos também o que, gente? A temperatura. E no bebê, isso é extremamente importante, principalmente logo após o nascimento. Por quê? Ele vai começar a corrigir essa temperatura corporal por si só, porque dentro da barriga da mãe, ele quase não necessita de correções corporais do corpo. Por quê? É sempre a mesma temperatura. Mesmo que a mãe sinta um pouco mais de frio ou um pouco mais de calor, para o bebê pouco altera, tá? Já que fora, ele tem que fazer essa regulação sozinho. E ele vai se deparar com o quê? Se nascer no frio, com muito frio. Se nascer no calor, com muito calor. Ou um dia muito frio, outro dia muito calor. Uma variação de temperatura muito grande. Até que o seu próprio sistema, no sistema nervoso central, consiga já fazer essa adaptação. E muitas vezes a gente consegue perceber no bebê grandes problemas logo no início, de manter essa temperatura corporal. Então, no bebê, a gente tira a temperatura onde, gente? Axilar, tá? Aqui debaixo do braço mesmo. E a gente considera um bebê hipotérmico, com a temperatura baixa, além da considerada normal, quando a temperatura está abaixo de 35 graus. Então, o bebê ele está hipotérmico, ele necessita rapidamente ali dessa correção de temperatura, ele necessita ser aquecido. O que a gente chama de normotérmico, que seria o normal, de 36,5 até 37 graus Celsius, tá? A gente considera como uma temperatura normal. Então, toda vez que a gente for aferir no bebê, tem que estar entre 36,5 e 37. Já uma temperatura acima de 37 graus, a gente já necessita de um olhar diferenciado. Então, a gente pode considerar 37,5 um estado febril, leve ou uma febrezinha, digamos assim, uma febrícula, tá? Que pode ser causada por vários problemas, mas não é uma situação grande de alarde, tá? Mas já vem mostrando que tem alguma coisinha errada ali. Ela
Se estiver acima de 37,5 até 38,5, já é um estado febril considerado moderado, tá? Já acima de 38,5 é um estado febril alto ou extremamente elevado, grave. Aí já corre-se o risco da criança apresentar convulsões devido à temperatura extremamente elevada internamente da criança, tá? Então, essa é uma tabelinha que a gente sempre vai observar. E quando a gente faz a avaliação também da criança, a gente é capaz de observar o quê? Principalmente a hidratação e a nutrição dessa criança. Só da gente fazer inspeção e olhar e prestar atenção em alguns casos, a gente consegue ver se a criança ela está desnutrida ou desidratada, tá? Então, quais as formas que a gente pode observar? Principalmente por onde? Pelo abdômen. Então, a forma em que ele apresenta, semigloboso, globoso, escavado, plano, distendido, tá? Então, se o abdômen está muito grande, essa criança pode estar tendo uma superalimentação, digamos assim, um exagero na alimentação. Então, ela está muito gorda, ela está muito inchada, tá? Ou se tiver muito escavado, escavado o quê? Aquela depressão que a gente fala mesmo. Quer dizer que a criança está muito magrinha, o abdômen não tem volume, os seus órgãos internos não têm grandes volumes para poder dar aquele formato do abdômen. Ou se ele está plano, né? Se não está tão afundado, mas também ele está magrinho. Lembrando que a gente sempre também tem que respeitar o biotipo, né? A hereditariedade dessa criança. E existem outras formas da gente conseguir observar também se a criança está desidratada ou não. E esse vai ser o tema, tá? Da nossa pesquisa. Por isso que eu não vou entrar muito nisso. Então, quando a gente voltar, a gente discute um pouco melhor sobre isso. Então, quando a gente observa o abdômen, a gente vai olhar a simetria, a forma do abdômen, se ela está simétrica ou não. Nós vamos fazer a ausculta também dos movimentos peristálticos, que nada mais é do que o movimento intestinal. Se ele está funcionando bem, se ele está parado, se ele está muito ativo, se tem presença de muito gases. Por quê? Uma criança que se alimenta, ela tem um movimento normal dos intestinos. Se ela está sem completa alimentação, vai ter o que processar? Não vai. A palpação, nós fazemos uma palpação superficial e profunda, então a gente consegue perceber ali tamanho do estômago, alguma palpação intestinal, se a gente acha alguma massa, se a gente acha algum problema ali, ou se essa palpação, às vezes mais profunda, gera um desconforto na criança, já é um sinal de alerta, tá? E através da percussão também, lembra que eu falei para vocês que é aqueles batimentos que a gente faz, ó, com os dedinhos diretamente ou sobre 2 dedos, para que a gente consiga avaliar os ruídos internos. Geralmente são feitos em órgãos ocos. Então, a gente avalia o que, principalmente? O estômago. Se a criança ela está aspirando, quando ela se alimenta, muito ar, e o ar, a gente tem uma quantidade que a gente considera normal, quando a gente come, de aspirar o ar, ou se ela está tendo algumas dificuldades e aspirando muito ar. Porque no estômago, quando a gente faz o timpanismo e a gente escuta ali uma presença grande de ar, tem coisa errada ali, tá? Então, isso pode comprometer a alimentação da criança. Ela pode se sentir saciada mais rapidamente, não por comida e por ar. E aí ela não está comendo a quantidade adequada de seus alimentos nutricionais, tá? Como eu falei para vocês, o perímetro cefálico, né? A fita métrica, a gente vai ver as protuberâncias, tanto do osso occipital e o frontal, né? Nós avaliamos a circunferência máxima da cabeça,
Por quê? Aí a gente já consegue detectar se tem uma hidrocefalia, né? Se tem alguma disfunção no crescimento do crânio dessa criança. Ou uma hidrocefalia, ou às vezes uma falta desse crescimento, que nada mais é do que uma microcefalia. E nos lactentes, a gente avalia as fontanelas, ou a nossa famosa moleira. Lembra que eu disse para vocês? Então, esse também eu vou colocar no trabalho lá. O que pode, as discrepâncias da avaliação da nossa moleirinha ali, tá? Das fontanelas. O que pode ocorrer? Isso eu vou passar como trabalho também, a gente discute depois. O perímetro torácico, a gente faz essa mensuração, olha lá, ó, seguindo o quê? A linha dos mamilos. A criança sempre deitadinha, que fica mais fácil, tá? E a gente consegue ver o quê? Que o perímetro cefálico, ele ultrapassa o perímetro torácico, geralmente em 2 centímetros no primeiro ano. Depois disso, já é o contrário. No segundo ano, o perímetro torácico, ele ultrapassa o perímetro cefálico, tá? Isso nós já discutimos lá em sala de aula. Observamos também, gente, o tamanho do tórax, a forma, a configuração da caixa torácica. Por quê? Porque a gente consegue observar se essa criança nutricionalmente está conseguindo se desenvolver. Os ossos estão conseguindo crescer, os músculos estão conseguindo se desenvolver, até os órgãos internos, tá? Então, isso faz muita diferença na nossa inspeção. E nós fazemos o que no tórax também? Todos o tipo de avaliação que nós fizemos anteriormente, além de observar visualmente, palpar toda essa região para não encontrar alguma massa, algum nódulo, algum ponto de dor. A percussão também nós fazemos, principalmente no tórax, por quê? Porque nós temos o pulmão ali, né? É um órgão considerado oco porque ele se enche e se esvazia de ar. Então, a percussão ela é muito importante de ser feita porque a gente consegue perceber ali a propagação do quê? Do batimento dentro de um espaço oco, digamos assim. E a nossa famosa ausculta, por quê? É através da avaliação do tórax que a gente consegue ter um acesso muito fácil ao nosso pulmão, em todas as suas áreas, para ver e avaliar se o ar está entrando plenamente em toda a região pulmonar ou não. Nós medimos também a nossa circunferência abdominal e ela é feita aonde? Na altura da cicatriz umbilical, na altura do umbigo. Avaliamos também, isso já é um pouco mais de dificuldade nós temos, avaliar principalmente o funcionamento do sistema urinário da criança. Quando é bebezinha é mais fácil, a gente pega a fralda, a gente pesa a fralda, a gente consegue sentir o odor da urina, muitas das vezes a gente consegue avaliar a coloração da urina, né? E em conversas com a mãe e tudo mais, a gente consegue avaliar se ela está conseguindo fazer um xixi adequado, se está sendo espontâneo na fralda, se às vezes está com uma dificuldade, a quantidade eliminada não é mais ou menos a que a gente considera normal, tá? Já a partir de 1 ano, a gente já encontra uma maior dificuldade de fazer essa avaliação. Então, na realidade, ou a gente pede alguns exames, a gente não, né? Lógico, a médica, se você achar necessário, e na conversa com a mãe, ela relatar alguns problemas, principalmente sobre coloração, sobre a consistência, sobre o cheiro, né? Se aparece alguns fragmentos na urina, se a mãe conseguiu observar de sangue ou de alguma coisa, tá? Então, aqui é um pouco mais difícil, mais subjetivo, fica mais difícil da gente avaliar. Então, avaliamos também, gente, pele e mucosas, tá? Como integridade,
cor, textura. Quando o turgor, que a gente chama, é quando a gente faz uma palpação. Então, você, por exemplo, aperta a pele, ela tem que voltar à coloração normal, vai ficar esbranquiçada, mas volta. Se a criança apresenta algum tipo de lesão, se a criança apresenta algum tipo de cicatriz, tudo isso tem que ser avaliado, né? Por isso que a gente utiliza lá, ó, aquele palitinho, abaixa a língua da criança, percebe-se a saliva, né? Percebe se a pele ela tá hidratada, se não tá descamando, se não tá lesionada só de você apertar. Então, tudo isso a gente observa nessa primeiro contato, né? E o que que a gente pode observar, principalmente quando a gente fala sobre essa avaliação da pele? Então, nós podemos avaliar, ó, lesões realmente, né? Que a gente chama de lesões iatrogênicas, ó, que são lesões que podem vir do nascimento ou logo após teve uma lesão na pele importante que a gente consegue observar essa evolução. Nós temos o intertigo, tá vendo? Que são placas vermelhas úmidas e inflamadas, com bordas bem delimitadas. Acontece principalmente quando tá, no nosso caso agora, as crianças, muito suor, quando tá muito calor, ou se ela está utilizando alguma coisa que está provocando algum atrito, alguma fricção na pele. Geralmente, se a fralda está colocada errada, se a fralda está muito apertada, ou se ela apresenta algum tipo de alergia em relação aos componentes da fralda, ou seja, do tecido também. Às vezes tem crianças que não pode, por exemplo, com algum tipo de tecido que não seja algodão, e aí ela apresenta aí, ó, o intertigo, né? Ou pode apresentar também o impetigo, que são vesículas úmidas e crostras cor de mel. Isso já é caracterizado uma infecção bacteriana. Então, o que pode acontecer? A criança apresenta um intertigo, né? Que é essa, como se fosse uma alergiazinha inicial, a gente não dá bola, a gente não trata e muitas vezes persiste na utilização daquilo que causa essa alergia na criança. E aí, uma bactéria vê ali tudo exposto, bonitinho, aberta para ela entrar e fazer a festa, e a criança já não apresenta uma resistência grande, isso pode evoluir para um impetigo. Aí a criança, às vezes, já tem que entrar com antibiótico para combater mesmo uma infecção bacteriana. E que se espalha, viu? Que vai tomando ali, ó, grandes proporções se não for controlada rapidamente. Opa. Avaliar os cabelos. É importantíssimo, gente. Se a criança está tendo queda de cabelo ou não. A textura do cabelo. Há pessoas que fazem grandes dietas. Por exemplo, quem faz bariátrica, o que acontece com o cabelo? O cabelo vira um sabugo de milho. Por quê? Porque perde essa nutrição. Então, a gente consegue perceber no cabelo também essa nutrição, essa hidratação, o cuidado que se tem com a criança, a limpeza do couro cabeludo é importantíssimo, e principalmente a distribuição do cabelo. Lógico que quando é bebê, tem aquele cabelinho, né, que depois eu vou querer saber o nome, que também é um tema da pesquisa, que nasce com a criança, mas que cai posteriormente para nascer um cabelo mesmo ali lindo, bonito, hidratado, e que vai permanecer ali por mais tempo, tá? Então, a gente tem que observar se a queda do cabelo está sendo coerente com a evolução realmente do desenvolvimento da criança, ou se não está caindo mais do que o normal, ou se não está crescendo, tá? E observar também as unhas. Lembra que eu falei para vocês? Por exemplo, quem tem hipotiroidismo ou tem grandes dificuldades respiratórias, apresenta, ó, uma dilatação das pontas dos dedos. Então, a unha fica em baqueteamento. Vocês vão ver isso quando estudar sistema respiratório. Então, fica parecendo a ponta de uma baqueta de bateria.
Então, só de a gente observar isso aí, a gente sabe que ela está em algum tipo de sofrimento respiratório, tá? Observar os olhos, a mucosa de dentro dos olhos, né? Coloração, a gente consegue perceber também aí uma outra forma de nutrição, né? Até de hidratação, pela lubrificação dos olhos quando pisca, observar a simetria, a distância entre eles, a forma, se tem um menor, outro maior, se tem um que a pálpebra não abre completamente, se tem algum tipo de secreção, se pegou alguma doença, pode acontecer de pegar conjuntivite, pode acontecer de pegar um monte de bactérias e vírusinhos que podem comprometer a visão dessa criança, que às vezes no adulto não provoca nenhum problema, mas na criança ela pode ter um comprometimento visual, então a gente tem que ficar muito atento. Se o olhinho está vermelho, se não está, se a movimentação do globo ocular está normal, existe uma doença do sistema nervoso cerebral que a criança não consegue fixar o olhar, então o olho fica se movendo o tempo inteiro e rapidamente, tá? Observar orelhas e ouvidos, tá? Simetria, tamanho, a forma, a cor, isso é muito importante. A criança, muitas das vezes, pode nascer com algum defeitinho na orelha. Por quê? Porque às vezes a gerada deitada em cima da orelha, ela não se desenvolve direito, tá bom? Se tem alguma secreção, se ela está apresentando algum dor de ouvido, se a cera dela está direitinho, está correta, se não está em grande quantidade, ou se está realmente sem, para que a gente também possa avaliar o quê? A acuidade auditiva, para a gente saber se essa criança está escutando ou não, tá? Como que a gente avalia? Com brinquedos que fazem barulho. Então, você vai apertar o brinquedinho, ela vai procurar o brinquedo, quer dizer que ela está ouvindo, né? Tudo isso é importantíssimo da gente observar. O narizinho também, forma, o tamanho do nariz em relação à face, se está localizado ali na linha média, se não há nenhum desvio, porque muitas vezes se há um desvio, provavelmente lá dentro a anatomia respiratória da criança pode estar comprometida, quer dizer que ela tem uma dificuldade de respirar pelo nariz, essa criança vai passar a respirar pela boca. Então, às vezes, esse problema é tão grande que ela realmente necessita de uma intervenção cirúrgica. A permeabilidade, vocês vão aprender que respirar pelo nariz é importantíssimo para o pulmão. É ele responsável por quase 100% da eficácia da gente conseguir inspirar o ar e aproveitar tudo de bom que tem nele quando ele é respirado pelo nariz. A partir do momento que a gente respira pela boca, muita coisa que faz diferença lá dentro do pulmão, para que ele consiga ser oxigenado de uma forma mais intensa, são comprometidos quando a gente só respira pela boca. E principalmente presença de secreção. Essa criança pode já ter nascido com uma mucosa extremamente sensível e desenvolver ali grandes problemas de inflamação, que seria a rinite, principalmente a alérgica. Então, é aquela criança que sempre está com o nariz escorrendo, que está com o nariz entupido, que está com o nariz inflamado. Então, a gente tem que detectar e o quê? Tratar. Isso faz muita diferença para a criança. Avaliar a boca, né? Aspecto, a coloração dos lábios, a saliva. Através da saliva que a gente consegue ver a hidratação também. Pessoas desidratadas não têm saliva, não têm mucosas bem lubrificadas. A integridade dessa mucosa, se ela não está mordendo torto, se não está acontecendo alguma coisa que esteja machucando essa mucosa, a dentição, a gente tem que acompanhar o crescimento dos dentes, está crescendo corretamente, se está de acordo com a idade, né? E principalmente a integridade do palato. Palato, o que é, gente? O céu da boca. Porque existe uma doença que chama fenda palatina. A criança nasce com uma abertura do nariz até a boca. Esse assoalho, né, do nariz, que seria o céu da boca, ele nasce incompleto. Então, há uma ligação
Então, a gente tem que ser capaz de observar isso, tá? E sempre também com o uso da espátula, avaliar toda a boca internamente e principalmente a situação da garganta. Coloração, se não tem pus, se não tem pontos avermelhados, se não está inchado, né? Isso tudo a gente avalia. Pescoço, a mobilidade, se o controle da cabeça está sendo pleno, se a criança não tem essa dificuldade de manter o pescoço ereto, você palpa, principalmente para procurar o quê? Algum tipo de massa, algum tipo de tumor, para observar se os gânglios da criança estão inchados, porque ele é um indicativo de quê? De infecção interna, seja ela grande ou pequena. E principalmente palpar e ver se tem secreção, se tem algum tipo de lesão, se está muito avermelhado. A temperatura faz muita diferença também, para que a gente consiga reunir com outras informações e chegar a um diagnóstico, por exemplo, de um câncer infantil nos gânglios linfáticos. Isso pode acontecer. Nas mamas, seja elas masculinas ou femininas, tá? Isso é importantíssimo, porque pode aparecer um tumorzinho, pode aparecer algumas massas aí, então a simetria, o distanciamento de uma mama na outra, se uma é mais alta, se uma é mais baixa, se uma apresenta volume e a outra não, tá? E se durante o crescimento elas estão crescendo sistematicamente, principalmente no menino, que ele pode ter um problema chamado ginecomastia, que é o crescimento anormal da mama, ou na menina, se ela está desenvolvendo uma mama sim, a outra não, se o desenvolvimento da mama está sendo correto de acordo com a idade. Então, tudo isso a gente avalia. E investigar também o sono da criança, é importantíssimo. Temos grande dificuldade nessa avaliação? Temos. Muitas das vezes a gente consegue avaliar. Os bebezinhos que chegam dormindo, a gente vê ele dormindo e acorda depois e consegue avaliar o estado de vigia e o de sono ao mesmo tempo. Mas geralmente, quando é mais maiorzinho, é só os relatos da mãe, né? Ou da pessoa responsável que leva a criança lá. Ou mesmo a criança que fala que não dorme bem de noite, que acorda muito cansado, que tem grande dificuldade de se concentrar na escola. Então, tudo isso a gente é uma forma de avaliação. E avaliar também os genitais das crianças. Isso, gente, é uma avaliação extremamente importante, principalmente no homem. O homem, ele tem uma idade correta dos testículos descerem. Quando o bebê ele é gerado do sexo masculino, os testículos não estão localizados dentro da bolsa escrotal, eles estão localizados no abdômen. E a partir do momento que o bebê nasce, esse testículo começa a se encaminhar e descer de dentro do abdômen para a bolsa escrotal. E se a gente não faz esse acompanhamento e essa criança não tem a descida, que a gente chama dos testículos, a temperatura encontrada dentro do abdômen acaba infertilizando a função testicular. Então, se esse testículo não descer, a gente tem que tentar fazer uma manobra para descer, ou se não descer, tem que fazer uma cirurgia e colocar ele lá. Ele tem o lugarzinho dele ser guardado por um motivo, tá? Se ele fica no abdômen, mesmo se descoberto posteriormente, a temperatura do abdômen é diferente da bolsa escrotal e acaba matando, infertilizando o homem. Isso é muito importante. Na menina, se ela pega alguma infecção, né? Porque é uma genitália mais aberta, uma genitália mais exposta, uma infecção urinária, se pode ter algum comprometimento ali, além da nossa avaliação sexual, realmente, se essa criança não está sendo abusada, né? Que é muito triste. Então, como que a gente avalia? A forma do pênis, a gente tem que avaliar ali o prepúcio, né? Se ele está retraindo ou não retraindo, e indicar ali para o médico fazer uma avaliação mais minuciosa, se a gente perceber se não há retração desse prepúcio,
Quando não há retração do prepúcio, a gente chama a famosa fimose, né? Se com a exposição da glândula, a anatomia dela está correta, se nasceu direitinho, se o buraquinho do xixi, que a gente chama da uretra, está ali presente, não está muito pequeno ou muito grande, se a presença dos testículos realmente estão na bolsa escrotal, né? E aí a gente vai acompanhando aí, conforme o crescimento, o que a gente chama de estadiamento puberal da genitália do sexo masculino, que é o desenvolvimento, né, da genitália. Na menina, a gente tem que olhar o tamanho do clítoris, os pequenos e os grandes lábios, se estão ali presentes, se estão do tamanho correto, o orifício ureteral, onde ela faz xixi, se tem a abertura, se é eficaz, se ela está conseguindo urinar corretamente, e principalmente a presença do ímen da criança, né? Parece uma coisa meio boba, mas é realmente muito importante. Avaliamos também, gente, e aí é uma forma mais subjetiva, a segurança da criança, né? Se quem acompanha é o pai e a mãe, se tem conversa, o tipo de toque, né? Avaliar também o aspecto físico da criança, se não há nenhuma presença de algum atrito que possa ocorrer, se essa criança não está apanhando muito, sofrendo maus tratos e tudo mais. Avaliar de uma forma não profunda, viu, pessoal? Mais lenta, uma forma psicossocial, como que é a aceitação da